Paz e graça do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa, seu ministério. Quero falar com você aqui acerca do ano 64, quando Roma foi incendiada. Então, nós queremos falar aqui sobre o incêndio de Roma. É importante eu destacar aqui com a sua pessoa sobre essa questão de Roma. Aqui, os romanos, eles sempre conquistaram o seu território, a expansão territorial pelo Império Romano se dá por causa do seu exército. O exército romano era um exército imbatível, implacável, destemido, treinado. Era um exército coeso e tinha por finalidade conquistar terras em nome do imperador. Então, quando Roma vai à sua ascensão e começa a conquistar terras, com isso vem o progresso, o desenvolvimento em que há um meio de ligação entre os territórios geográficos, entre as cidades. Então, as estradas pavimentadas por Roma fez com que o progresso pudesse ter aí a sua conexão de cidade para cidade. Então, o comércio ele vai ter o seu pleno desenvolvimento. Também, por outro lado, a religião, inclusive o cristianismo, vai conseguir ganhar com isto a sua propagação de fé, a propagação do evangelho, o anúncio da palavra de Deus vai começar também a chegar com maior facilidade em outros locais. Então, com isso, a religião vai ganhando o seu espaço juntamente com o império. É interessante que das conquistas romanas, Roma sempre procurou preservar as culturas, inclusive as outras religiões. Então havia uma certa tolerância e aceitação a outros deuses que Roma até aceitava. Interessante é que quando Roma começou a ganhar o seu território, a sua expansão e com isso a sua dominação sobre os povos que eram conquistados se tornavam despojos de guerra, o público se tornava aí servos, escravos de Roma, muitos até mesmo poderiam ser vendidos e comprados no mercado de escravos. E interessante que a própria epístola aos Romanos nos dá uma ideia que a maioria do público da população romana tinha em sua estimativa de servos e escravos. Então, a epístola aos Romanos tratado bem claramente esse assunto, principalmente ali a partir do capítulo 1 até o capítulo 6, principalmente esses capítulos, em que ali fala sobre o servo de Deus, o servo do pecado, o servo da justiça, o servo da iniquidade, pessoas que são escravas e
que servem os seus senhores por meio dos seus corpos. Então, Paulo, que é o autor desta epístola, nos deixa bem claro essa questão da população que, na sua maioria, são de escravos, são servos. Apesar que Paulo foi o autor, a mente pode ter sido de Paulo, as suas palavras são de Paulo na Epístola aos Romanos, mas o escritor, o amanuense, o escriba, o secretário, em particular de Paulo, é Tércio. E este, ali em Romanos 16, verso 22, é quem escreve. É interessante porque também a Epístola aos Romanos vai nos mostrar que Paulo, ele esteve em Roma e desejou estar em Roma. Atos capítulo 19 nos mostra isso, que Paulo, passando pela Macedônia, passando pela Caia, depois de ter estado em Jerusalém, em seu espírito resolve ir para Roma. E logo no início da carta, da epístola, a igreja que está contida em Roma nos mostra que Paulo faz saudações aos crentes ali. É importante entendermos sobre essa questão em que Paulo, também, Romanos capítulo 15, nos mostra que logo após ele ter ido para a Espanha e ali estado na Espanha, divulgando o evangelho lá na Espanha, olha que interessante, ele resolve também passar por Roma. Outro ponto interessante que nos mostra é Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 18, que fala que após Cláudio César, né, que era imperador até então na sua época, ele expulsa os judeus que estavam em Roma, inclusive cristãos, e esses vão se deslocar para outras regiões, para outras cidades. Chegando em Corinto, chega ali o casal Priscila e Áquila, que eram natural de Ponto, Itália, eram fazedores de tenda, e por sua vez Paulo vai se ajuntar a este porque também tinha a mesma profissão na cidade de Corinto. Então ali vai ser estabelecido ali a igreja em Corinto. Então veja bem que tinha ali judeus que estavam em Roma, havia uma igreja em Roma, inclusive a igreja em Roma, ela residia na casa de Priscila e Áquila. Isso deixa bem claro Paulo no final da sua carta, quando ele começa a ali falar sobre o serviço das mulheres, o ministério das mulheres, inclusive falando que na casa de Priscila e Áquila, ali residia a igreja ali se congregava. Então é importante isso. Outro ponto interessante para nós aqui é que o pastor em Roma, segundo Eusébio Cesareia, ali foi Lino, que está registrado ali na segunda epístola do apóstolo Paulo ao seu fim na fé, Timóteo. Logo ali no capítulo 4, verso 21, tem Lino. Ele é o pastor, o primeiro pastor dirigente da igreja em Roma. E por sua vez não foi Pedro. Porém, entendendo que Roma tem aí o seu avanço, o seu progresso, Nero, que era imperador até então na sua época, ele quer desenvolver ali um progresso, refazer Roma, segundo
a tradição, segundo a história, diz que Nero ele incendeia cerca de 14 quarteirões, pega fogo, sendo destruídas muitas casas, muitas pessoas são mortas, né? São queimadas. E Nero, para desviar a atenção para si, que ele era o culpado de incendiar Roma, porque tinha a intenção ali de refazê-la, e com um incêndio realmente ele pôde construir novos palácios, novas casas, belas, bonitas e douradas, mas ele, para desviar a atenção para com ele, ele culpa os cristãos. Então, o que acontece? Aí surge uma grande perseguição contra a igreja, somente em Roma, que era constituída de judeus e gentios. A igreja em Roma era constituída de judeus e gentios, e eram judeus messiânicos, gentios messiânicos, que seguiam a Jesus Cristo. E só que a perseguição não fazia distinção se era judeu ou cristão, porque na maioria e era entendido que o cristianismo uma seita, é uma extensão do judaísmo. Então não fazia tanta distinção assim. Então essa perseguição que começou ali por Nero, que era uma perseguição localizada, nos mostra que houve esse levante contra os cristãos. Muitos foram torturados, muitos foram mortos, foram decapitados, crucificados, queimados, muitos morreram, inclusive, segundo a tradição, fala aí que Paulo e Pedro morreram enquanto Nero era imperador. É o interessante que nos mostra que Paulo, ele é mostrado isso na carta, né, nas suas cartas ali, em referência a Atos dos Apóstolos, inclusive, se não me engano, a carta aos Filipenses, que fala que Paulo seria oferecido como libação, nos mostra que Paulo, apesar de ele ser um judeu nascido em Tarso da Cilícia, que é a província romana, então ele era romano, e por conta disso, Paulo, como prisioneiro, porque este se tornou prisioneiro do império, em Atos capítulo 28 fala que ele residia na sua própria casa, que ele alugara lá em Roma, sendo escoltado por um soldado e tendo ali a liberdade durante 2 anos de anunciar o evangelho do reino, anunciar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Paulo, como cidadão romano, ele foi decapitado, quer dizer, a espada passou pela sua cabeça. Mas enquanto Pedro, que até então, se você ler a Sagrada Escritura, você não vai perceber se realmente Pedro esteve em Roma. Mas a tradição diz que Pedro morreu em Roma no ano 68, ele e Paulo, e diferente de Paulo, que era cidadão romano, foi decapitado a cabeça, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque este era judeu, este era cristão, somente isto. E eles morreram como inimigos do império. E com isso percebemos aí que houve aí o levante, né, a perseguição contra os cristãos. Então, nos mostra aí a história em cima disso. Que Deus abençoe a sua vida, graça e paz de Jesus. Shalom a todos.